Olá mulheres, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Carolina Lana e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre ciclo menstrual e as fases da lua. Então se você não viu o primeiro vídeo ainda, assim que terminar esse, você corre lá e dá uma olhadinha. Eu vou deixar linkado aqui em cima. Hoje a gente vai falar sobre pré-menstruação e a lua minguante. Essa é a fase em que os nossos hormônios já vivenciaram aquele pico que eu falei no vídeo passado e agora eles estão em queda. Então o estrogênio, o FSH, o LH estão em queda, porém a progesterona, que é um outro hormônio também produzido pelos nossos ovários, está em alta, porque ela está avisando para todo o nosso corpo, para a nossa hipófise também, porque existe uma comunicação entre essas duas partes do nosso corpo, que a ovulação aconteceu. E agora o corpo está o quê? Na expectativa de um óvulo fecundado, na expectativa de uma gravidez ou não. E quando nós não engravidamos, a gente vai ter a menstruação, que vai ser a próxima fase. Mas, então aqui o nosso corpo, ele está o quê? Ele está nesse movimento de expectativa. Espera ou não espera, espera ou não espera, espera ou não espera. Só que quando não tem a fecundação, então ele já está se preparando para morrer, entre aspas, porque a menstruação ela é uma fase onde a gente limpa muita coisa, né? Onde um pedaço morre, mas a pré-menstruação então ela antecede isso. É uma fase onde nós estamos muito suscetíveis às nossas próprias emoções, tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito embaralhado, porque o corpo ele ainda não sabe exatamente o que aconteceu. É uma fase de transição, a gente está em transição entre uma fase X, que é onde tem um pico, que é a ovulação, e a menstruação, que é onde tem a queda total. Então a gente está transitando aqui nesse meio, um pouco meio perdido, digamos assim. Não é necessariamente perdido, porque o corpo ele sabe exatamente o que ele faz, mas a sensação que nós temos muitas vezes é que estamos perdidas, é que a gente fica meio desnorteada com tanta coisa acontecendo dentro de nós mesmos. A analogia dessa pré-menstruação com a lua no céu é a lua minguante e é uma fase onde a nossa energia ela também está minguando. A gente tem energia durante toda a fase do ciclo menstrual, energia sexual, energia vital, durante toda a nossa fase do ciclo menstrual. O ciclo inteiro a gente tem essa energia, porém que ela está em decadência, digamos assim. A influência da lua, ela interage diretamente com o nosso corpo. Então, com os nossos fluidos, né, com as nossas águas internas e com as nossas emoções. Então, no céu, a lua está minguando, a força dela, a influência dela em cima da Terra está diminuindo. A face dela está também ficando cada vez mais escura. A mesma coisa acontece conosco, dentro do nosso corpo. Então, nós também estamos caminhando para dentro do nosso submundo interno, para dentro da nossa caverna interna, para encontrar com nós mesmas. É muito comum o distúrbio da TPM, porque TPM não é parte do ciclo menstrual, é um distúrbio. Então é muito comum nessa fase se manifestar, que é a tensão pré-menstrual, que aí vai vir repleta de sintomas como dores de cabeça, inchaço, retenção de líquido. Os seios também podem ficar mais doloridos, dores na lombar, né, dores nas costas, a oscilação de humor, que é muito comum. E aqui é muito comum também a gente usar sempre, mas é porque eu estou na TPM, é usar como desculpa. Eu estou fazendo isso, fiz aquilo porque eu estou na TPM. E é importante a gente ressignificar essa nossa relação com o nosso ciclo menstrual para perceber que durante essa fase de pré-menstruação é a fase onde eu realmente sou eu mesma. Não que nas outras fases eu não seja eu mesma, que você não seja você mesma. Sim, você é, mas aqui nós somos mais nós mesmas. Por quê? Porque é a nossa sombra se manifestando. A sombra é algo que estava escondido, é algo que estava no nosso inconsciente. Então pode ser uma crença limitante, pode ser uma dor, né, um trauma que está vindo à tona, e normalmente as nossas ações elas são baseadas em coisas que estão no nosso inconsciente, né? Já viram aquela imagem clichê do iceberg e o que a gente vê, né, que é o nosso consciente, é a ponta. O resto tudo do nosso inconsciente é a parte de baixo, a base desse iceberg, mas
esse iceberg ele está sendo sustentado por essa base que está no escuro. Então nós também somos sustentados por essa base que está no escuro. E aqui é uma fase, né, onde isso vai vir mais à tona, onde isso vai se manifestar. E por que fica tão, às vezes, desconfortável? Porque a gente não se permite fluir com essa fase, porque eu não me permito me entregar e enxergar o que eu preciso enxergar para melhorar. Aqui é uma fase onde pega algo que não está nos fazendo bem, seja um hábito nosso, uma postura nossa, uma crença que a gente traz, que ela não é evolutiva para nós, ela não é construtiva. Então o universo, né, o nosso ciclo, a Mãe Terra, tudo que engloba isso, né, pega e põe na nossa frente e fala assim, olha, isso aqui é seu. Essa irritação é sua, essa raiva é sua, essa tristeza é sua. E aí cabe a nós olhar e falar, bom, mas eu tô com raiva de quê? Eu tô triste por quê? Eu tô irritada com o quê? E o que é isso? E mudar isso, porque as únicas pessoas que são capazes de mudar a própria vida somos nós. Se eu me percebo na minha pré-menstruação totalmente insatisfeita com o meu trabalho, totalmente desanimada em trabalhar, olho para aquilo e falo, pra quê? Por que eu faço isso? Pra quê? Eu não gosto. E eu entro num processo com o meu trabalho, eu preciso, durante todas as outras fases do ciclo, olhar muito bem para o meu trabalho, porque tem alguma coisa ali que não está me agradando mais. E aí eu preciso perceber o que é, para eu ver se é algo que eu consigo mudar ali dentro e ficar bem, se é alguma postura minha que eu preciso mudar para estar bem ali, ou se eu realmente não me encaixo mais naquele lugar e talvez eu preciso mudar de ambiente, de trabalho, de profissão, seja o que for. Então, a pré-menstruação, ela é uma fase de autoconhecimento ainda mais intensa, porque ela pega todos esses processos internos e mais sombrios e que estão mais no escuro, assim, e leva pra frente pra gente ver. Fala, olha, tá aqui. E aí, você vai fazer o que agora com isso? E a nossa sofrência, ela vem da resistência à mudança, do medo da mudança, do não se deixar fluir, do não se permitir sentir. Então aqui é uma fase onde nós temos que sentir, não é uma fase para raciocinar, não é uma fase para eu sentar e ficar fazendo planilha e tentando mentalizar uma coisa que precisa ser só sentida. Então é uma dor, então eu preciso sentir essa dor, essa raiva, eu preciso sentir essa raiva, porque através do sentir eu consigo perceber onde que isso está entrando na minha vida, de onde que isso vem, então eu preciso fluir com aquilo. É muito importante que em cada fase do ciclo menstrual, quem vivencia o ciclo menstrual de forma natural, né, lembrando que essas fases assim são para quem está vivenciando o ciclo de forma natural, quem não está vai seguir a fase da lua e também vai colocar atenção, né, nessas sombras que aparecem nessa fase, vai ser na fase da lua minguante, e aprender consigo mesmo. Então é uma fase de muito aprendizado, eu vou me observar e me perceber como que eu estou. Ah, tô carrancuda, tô mal-humorada, tá, mas respira fundo e vive aquilo, para você conseguir trazer à tona realmente por que você está se sentindo assim. E isso, gente, é o que vai acontecer independente da lua que estiver no céu. Se você está pré-menstruando, você vai estar vivendo essa face da feiticeira. Então também é muita energia vinculada à ancestralidade, muita energia vinculada ao misticismo, ao esotérico, aquela coisa que é mística mesmo, a rituais de cura, a fazer processos de limpeza. Então é interessante você, se você tem abertura, fazer rituais de limpeza, você fazer vaporização, né? E é um momento que o nosso corpo ele começa a desacelerar. Então eu preciso também respirar fundo, fazer aquilo que eu dou conta, o que eu não dou conta realmente não fazer agora, porque senão vai dar aquela sensação de frustração mais ainda, porque imagina, você tem um monte de coisa para fazer, a sua energia ela já tá de uma forma diferente, o seu ritmo mudou, pelo menos da maioria das mulheres muda, e por isso é importante você perceber o seu ritmo, porque aí você vai saber qual que é o seu ritmo. Você precisa desacelerar ou não precisa? O que é o desacelerar? Para mim, desacelerar pode ser uma coisa muito mais intensa do que para você, porque às vezes o seu ritmo é diferente do meu e você já está caminhando, né? Você já estava fazendo essa transição. Então isso é muito importante, essa percepção. Aqui eu sempre vou voltar nisso. Você perceber qual que é o seu ritmo. Para quando chegar nessa fase, você realmente ver, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu dou, é priorizar. Eu sempre faço uma lista, o que é prioridade para mim fazer na minha pré-menstruação, porque eu sinto uma queda de energia muito grande.
Então eu sei que eu vou ficar mais lenta. Isso é comigo, eu já sei isso. Então quando eu tô para entrar nessa fase, o que eu faço? Eu já faço uma lista, quando eu começo a sentir os sintomas, e falo assim, então isso é importante, isso que eu não posso deixar de fazer. E eu vou fazer aquilo. O que pode ser deixado para depois, eu vou fazer depois. Porque senão vai me dar aquela sensação de eu não sou suficiente, eu não tô dando conta, é muito pra mim, e aquela sensação de fracasso, e isso vai se potencializar muito aqui nessa fase. Então eu realmente vou respeitar o meu ritmo, respeitar a mim mesma e vou fazer isso. E o que eu fizer, fazer bem feito. É muito mais propício a atividades que são mais introspectivas, leitura, às vezes assistir um filme, caminhar, mas sem ter aquela necessidade da competição, do correr, disso ou daquilo, mas sim mais uma caminhada tranquila, você realmente fazer rituais, né? Então montar um altarzinho se você gosta, fazer uma vaporização, fazer um movimento de limpeza na casa, por exemplo. Então é você buscar uma forma, né, de fazer essa energia circular também dentro do seu corpo para os sintomas também diminuírem, mas de uma forma que respeite o seu ritmo. E essas sensações, elas podem variar. Se você menstruar na lua nova, se você pré-menstruar na lua nova, se você pré-menstruar na lua cheia, se você pré-menstruar na lua crescente, isso vai variar também. Porque a lua crescente, por exemplo, ela já é uma lua mais externa, assim como a lua cheia, uma lua mais masculina no sentido de ser yang, de ser mais ativa, de ser mais movimentada, enquanto aqui está pedindo mais uma introspecção. Então a forma como eu vou vivenciar essa pré-menstruação dentro dessas outras fases da lua, ela é muito individual. E aí você vai querer me perguntar, então como que é se eu estiver pré-menstruando na lua crescente? Você, melhor do que ninguém, vai saber me responder isso, e não eu, porque eu não sei quem é você. A sua história, a sua dinâmica, a forma como você vive, né, ambiente, a sua cultura, a sua linhagem familiar, os seus hábitos, tudo isso vai influenciar. Então a gente tem aqui o básico da pré-menstruação, que é acessar as sombras, que é um momento de olhar, respeitar o seu ritmo, que é um momento de você praticar coisas mais místicas, de acessar coisas mais místicas. É um movimento também da sexualidade que está ativa também nessa fase, mas ela traz também, ela pede uma coisa mais íntima, uma coisa mais que vai além só do sexo de copular, mas a movimentação da energia sexual de uma forma diferente, de uma forma ligada mais ao espiritual, ligada mais ao divino. Então traz uma abertura para experiências, né? Quem sentir de vivenciar essas experiências nessa fase, experiências que sejam diferentes do que é o costume. Aqui é um movimento de introspecção, é um movimento de... Quando a gente fala introspecção, a gente não quer dizer que você tenha que ficar se trancar no seu quarto e ficar lá sozinha no escuro refletindo sobre a sua vida, ou então que você tenha que parar de trabalhar. Não é isso, mas é que em alguns momentos do dia você pare e sinta o que você está sentindo, como que está o seu corpo. É você se perceber, é só isso. Essa introspecção, ela é isso, é eu sentar e fechar os olhos e focar na minha respiração, trazer a consciência para dentro do meu corpo, trazer a consciência para as minhas emoções, o que eu estou sentindo hoje, como que eu estou me sentindo hoje. E uma ótima prática para essa fase é escrever. Todas, eu espero que vocês estejam escrevendo, falei lá da primeira, de ter sempre um caderninho para anotar. Mas aqui também é importante, caderninho, anotar os sonhos, anotar tudo. Então aqui a reflexão, ela é muito ampla, porque ela vai pegar muitas dores. A fase da pré-menstruação é uma fase da gente visitar dores internas, pra gente ressignificar essa dor, pra gente realmente colocar luz nesse lugar, colocar amor nesse lugar e integrar isso dentro de nós. O que não é um trabalho, óbvio, que vai acontecer do dia pra noite, mas é importante a gente entrar nessa fase tendo consciência. É uma fase de muito autoconhecimento. Então você já sabe isso. E aí você vai observar, peraí, tô pré-menstruando. A lua no céu é lua cheia. Deixa eu ver como que tá. Como que eu estou sentindo isso? Como que está sendo para você vivenciar a sua pré-menstruação na lua cheia? Porque pode ser diferente para você do que foi para mim, do que para outras mulheres, porque somos únicas.
Mas se você quer entender melhor também sobre isso, lá no nosso canal do Telegram eu fiz uma jornadinha falando sobre como que é pré-menstruar em cada fase, menstruar em cada fase, pontos chaves, e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser entrar lá, tá tudo disponível lá dentro. E isso, então semana que vem eu volto para falar sobre a menstruação e a fase da lua nova. Não deixa de se inscrever no canal, coloca o sininho aí para você ficar sempre sabendo quando tem vídeo novo, e até a próxima!